Será que não estamos forçando a barra para os nossos cônjuges, maridos e esposas, quererem algo que eles definitivamente não querem? Essa é uma dúvida extremamente relevante e que nós precisamos entendê-la e explicá-la à luz da palavra de Deus. Quando nós dizemos, será que não estamos forçando a barra? Nós precisamos entender como seria essa forçação de barra. Essa forçação de barra seria atitude minha e sua de forma presencial, ou de forma a colocarmos as nossas mãos para tentar fazer com que o cônjuge mude de ideia? Sim, então a resposta para a pergunta é sim, estamos forçando a barra e não devemos fazer isso. Toda vez que eu e você colocamos as nossas mãos para convencer o marido de que ele tomou a decisão errada, para convencer a esposa de que ela tomou a decisão errada e que ela deve mudar de ideia e tomar uma decisão correta, significa que nós, eu e você, estamos fazendo a coisa errada e sim, estamos forçando a barra e não deve ser por aí. Este não é o caminho. Toda vez que nós fazemos ou tomamos alguma atitude, seja ela de forma prática, direta ou de uma forma indireta, toda vez que nós usamos os filhos para tentar manipular uma ação do cônjuge, nós estamos colocando as nossas mãos e estamos forçando uma barra da qual não deveria. Marido muitas vezes vai voltar para casa por consideração dos filhos, a esposa volta para casa para ter um ambiente familiar mais saudável para os filhos, todavia ela estará de corpo presente, ele estará de corpo presente, mas a vontade, o interesse dele jamais estará ali, jamais se manifestará naquele lugar. Essa é o que nós chamamos de reconciliação, ou seja, a volta do corpinho do marido e da esposa para casa, mas a mente e o coração não estão ali. Não voltou junto. A mente e o coração está na outra mulher, está numa vida de solteiro, está em qualquer outra coisa, menos na vida familiar. E isso sim é uma forçação de barra. Isso não deve ser feito em caso nenhum. Por isso que nós orientamos o deixar ir, por uma questão de proteção própria, ou seja, para que eu e você não venhamos a ficar sabendo de coisas que vão nos machucar e que vai diminuir a nossa busca, vai nos enfraquecer na busca pela restauração do casamento, pela transformação do cônjuge. Esse é um dos motivos do deixar ir. E outro motivo do deixar ir é para nós não influenciarmos de forma alguma a volta para casa. Nós não podemos influenciar. O marido não pode vir para casa porque ele está olhando e sentindo pena do teu sofrimento e por isso ele resolve voltar. Ele não pode voltar por pena. Se ele voltar por pena, está errado. Se ele voltar por dó de você, porque você está sofrendo, porque você está chorando, porque a tua condição está terrível, está errado. A volta está errada. Se o marido ou a esposa voltar para casa por qualquer outro motivo que não seja o arrependimento sincero, genuíno, concreto e a vontade de cumprir a palavra de Deus, é forçação de barra e está errado e não deve acontecer, porque vai ter um fim trágico. Vai ter um fim trágico. Então, homens e mulheres, aqui a gente fala de uma forma geral, mas a gente sabe que tem casos específicos e pontuais, onde homens e mulheres praticam chantagens emocionais. Sérgio, tem isso. E as pencas. Tem muita gente que vive chantagem emocional. Tem gente que continua postando nos stories do Instagram. Tem gente que continua postando nos status do WhatsApp. Tem gente que continua nas redes sociais se vitimizando para ver se o marido ou a esposa se compadece da situação dela e resolve voltar para casa. Isso é forçação de barra. Tem gente usando os filhos para atrair o marido ou para atrair a esposa de volta para casa. Isso é forçar a barra. Isso está errado. Isso deve ser evitado, deve ser combatido. Tem gente indo arrumar outra pessoa. Não, eu não quero outra pessoa, não. Eu quero somente a
a restauração do meu casamento, mas eu vou dar uma forcinha aqui para Deus, eu vou arrumar outra pessoa, porque eu arrumando outra pessoa, o marido vai ficar com ciúme. Se eu arrumar outra pessoa, a esposa vai ficar com ciúme. Querido, querida, não caia nesse engano. Além de você estar se enganando, você está enganando, mentindo, trapaceando, errando, pecando para tentar obter alguma coisa honesta e sincera. Como que você parte de uma premissa errada para obter algo certo? Já está errado. Já começa por aí. Não faça isso. Tem gente dizendo assim, eu vou falar ao meu marido que eu quero o divórcio, para que ele reflita. O que nós chamamos de choque de realidade, né? Vamos dar um choque de realidade, vamos dar um gelo no marido, um gelo na esposa. Então, a esposa ou o marido resolve dizer, eu vou falar sobre divórcio. Querido, não plante ideia na cabeça do teu marido. Se o seu marido nunca falou sobre divórcio, não seja você a tocar no assunto. Se sua esposa nunca falou sobre o divórcio, não caia nessa besteira de você falar sobre o divórcio. Querido, entenda, não haja desta maneira, seja de forma direta ou indiretamente, para que o seu cônjuge venha mudar de ideia por uma coisa estritamente humana, por sentimentos, por percepções, por emoções, por saudade, por conveniência. Tem gente praticando sexo com o marido para ver se o marido volta porque gostou mais do sexo com a esposa do que com o sexo com a amante. Tá errado. Não faça. Não caminhe nessa direção. Porque o que muda a ideia do teu marido, o que muda a decisão que ele tomou, o que muda o querer dele, que neste momento é tudo menos estar com você, é estar com a amante, é estar na vida de adultério, é estar na bagaceira, é estar na solteirice, é qualquer coisa, menos a vida em casal, a vida familiar. Querido, o que muda toda essa situação é o Espírito Santo de Deus. E aí quando você ora, quando você intercede, quando você clama, aí não é forçar a barra. Porque aí você vai estar fazendo algo que Deus está te aconselhando a fazer. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Você está fazendo algo que Deus está te incentivando a fazer, te orientando a fazer. A Bíblia vai dizer que você deve orar por todos e principalmente os da sua família. Querido, a primeira coisa que você precisa entender é que a intercessão, ela é sim em favor de mudar a vida do teu marido, o querer do teu marido sim, mas não é a forçação de barra, porque é algo que Deus está te incentivando a fazer. Porque naturalmente, o ser humano, nenhum quer a Deus. Tá? Hoje eu e você só queremos Deus nas nossas vidas porque Ele nos atraiu, porque Ele nos chamou para perto dele, porque Ele mudou o nosso querer, porque Ele mudou a nossa vontade, porque agora nós queremos o que Deus quer. Se não, queridos, nós estaríamos tão na bagaceira quanto está o seu marido, sua esposa, nós estaríamos no adultério, na prostituição, na fornicação, porque a nossa vontade, ela nunca é a vontade de Deus, sem que Deus tenha que agir e mudar a nossa vontade. Portanto, hoje o teu marido, ele está vivendo no adultério, ele está vivendo na solteirice, porque ele não está cumprindo a vontade de Deus, porque ele está cumprindo a própria vontade. Mas Deus vai entrar, como diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, que Deus coloca o Espírito dele dentro da pessoa e faz com que ela obedeça aos mandamentos. Então Deus vai fazer, mas você não pode forçar a barra, você não pode agir. Quem vai agir é Deus. Você só vai orar, você só vai clamar, você só vai buscar a Deus. Mas quem vai fazer a questão toda é Deus. E Deus pode forçar a barra que Ele quiser, porque Ele é soberano sobre todas as vidas, inclusive sobre a minha, a sua e a dos nossos cônjuges. Mas nós não podemos forçar a barra para cima de ninguém. Somente Deus pode forçar a barra, e aí Ele faz com todo direito, porque se Ele não fizer, todos os seres humanos irão para o lago de fogo e enxofre. Então Deus faz muito bem em forçar a barra e mudar a decisão que hoje é contrária à palavra dele para uma decisão favorável à palavra dele, para que ninguém se perca. Então a oração intercessória
não é forçação de barra. Mas qualquer outra atitude sua, direta ou indiretamente, para atingir o teu cônjuge, é forçação de barra e está errado. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.